amigos do Portal DI. Recebemos hoje aqui a coordenadora do Partido Novo aqui em Chapecó, a Karine Fiorini, e o Marcelo Fiorini também, que participa aí dessa... O Novo é um partido que tem coordenação, né, um pouco diferente, não tem presidente. Karine e Marcelo, então, bem-vindos aqui para nosso bate-papo hoje. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Então, assim, começando a conversa, Karine, você assumiu a coordenação, né? A coordenadora anterior, que era a Jussara Tumeleiro, vai ser candidata, né? Pré-candidata a deputada. Então, pelo estatuto do partido, elas têm que sair porque o candidato, né, não pode ser dirigente. Então, Isso, agora você assumindo, junto com o Marcelo, como que está esse processo de organização do Novo aqui em Chapecó, já de olho na campanha, né, eleitoral? O nosso trabalho agora em assumindo a coordenação do partido é a gente dar o rumo, né, que o partido vai ter que seguir daqui adiante, mas sobretudo estarmos apoiando os nossos candidatos que são aqui de Chapecó. Esse agora é o nosso maior objetivo, né? O partido aqui em Chapecó o Novo faz uma espécie de processo seletivo, né? Um pouco diferente também. Já definiu os nomes, né? Tem a Jussara Tumeleiro, como eu citei, é pré-candidata a deputada estadual, e o Lindomar Frois também. Então vão ser 2 pré-candidatos, então aqui de Chapecó, mais o Mark Gomes e Carvalho, que é pré-candidato a deputado federal. Como que foi esse processo, então, de escolha desses nomes, né? Desses 3 nomes para essas candidaturas a estadual e federal? Inicialmente esse processo ele começa com a decisão, né, da pessoa em assumir esse cargo. E aí esse processo seletivo, eles são 80 horas de estudo. Dentro dessas 80 horas são levantadas todas as facetas, vamos dizer assim, que um líder tem que assumir, que é a parte de educação, vários temas. E no final, inclusive, é feito tem inclusive uma defesa de banca, tem defesa de banca. Na verdade, para ser candidato, a pessoa tem que fazer um curso primeiro. Não vai cair de paraquedas. Tem que fazer. E como o Novo é diferente, não usa dinheiro de fundo eleitoral, nem fundo partidário, porque a gente fala nesse momento de fundo eleitoral que é um dinheiro que vem só para as eleições. Sim. Então, até hoje tinha uma postagem do... 5 bilhões, inclusive, né? 4,9 bilhões para usar em 45 dias, e em 4 anos o Brasil investiu 2,2 bilhões em saneamento básico. Então, são coisas que a gente não concorda e não usa, até por causa disso. E muitas pessoas, às vezes, até dizem, vocês não vão ganhar nada desse jeito, né? Sem usar dinheiro público. O que a gente pretende é mostrar que dá para fazer diferente, né? E, então, por ser um partido que não usa... O filiado tem que pagar uma mensalidade, em torno de R$36 por mês agora. Tem que pagar mensalidade. Uma outra coisa que é interessante, para ser filiado, tem que ser ficha limpa. Para querer se filiar e pagar, além de pagar, tem que ser ficha limpa. Se não for ficha limpa, não é aprovado para entrar no partido. Então, são algumas peculiaridades diferentes do que a gente vê de um modo geral nos partidos, né? E fazer esse curso que a Karine estava comentando. Então, tem que fazer um curso para se preparar. E já na hora de fazer esse curso, decidindo ser candidato, tem que saber pautar as bandeiras que vai trabalhar, que vai defender, e está bem embasado. Então, isso que eu acredito que seja interessante, sabe? E inclusive, dentro do próprio partido tem a questão também, quando se assume, né? Tem a questão de abrir mão do excesso de regalias, vamos dizer assim, privilégios, né? Então, isso está dentro dos valores do Partido Novo. Então, quem está entrando, a gente diz assim que é um caminho mais estreito, né? Mas a gente percebe assim que essas pessoas que estão concorrendo aqui na região oeste, em Chapecó, a gente percebe que são pessoas que estão deixando as suas empresas, estão abrindo, né, a mão dos seus negócios e estão participando da vida pública. É uma frase que a gente utiliza no Novo, né? Sair da indignação para a ação. Porque se a gente não se envolver na política, o sistema não se altera, né? A gente acaba tendo que aceitar o que vem, né? Eu acho que é essa necessidade que a gente está sentindo de fazer algo diferente. Aqui no S, a gente citou Chapecó, porque vocês são aqui de Chapecó, né? A gente está fazendo essas entrevistas com
com foco aqui, mas são 5 candidatos a estadual e 2 federais, se eu não me engano, né? Tem de outros municípios também. Sim. E estão sendo trabalhados praticamente tudo junto, né? Seria essas candidaturas, seria isso, né? Isso, a gente tem candidato a deputado estadual em Joaçaba, em Caçador, em São Miguel do Oeste e mais um candidato a deputado federal na região de Itapiranga. Iporã, então, né? Eu acho. Isso, Iporã. Então, essa que é a ideia de trabalhar, até para fazer divulgação, sabe? O que eles pegou mesmo no material que a gente, de apresentação deles, a gente faz o material junto até para ter um custo menor também e atingir, dentro do que a gente comentou, que a gente está trabalhando como um time, e se a gente votar dentro desse time ou dentro de todos os candidatos que o Novo tem dentro do estado, você vai eleger algum candidato. As ambições, as metas são bem audaciosas, na minha opinião. Assim, é tentar trabalhar para eleger 3 deputados federais e 5 deputados estaduais, pelo menos. Né? Nós temos hoje, para deputado federal, o Bruno Souza, que é um destaque como deputado estadual nesse momento, o Gilson Marques, que também é uma pessoa que se elegeu há 4 anos fazendo uma campanha bem audaciosa assim, e está fazendo um bom trabalho também. Então essa aqui é a meta. A meta é eleger o máximo possível de candidatos. De números, né? Isso. Aqui em Chapecó, como a gente citou, são 2 candidatos a estadual e uma federal. Qual a expectativa dessas 3 candidaturas? E eu já pergunto também assim, lançar 2 nomes em Chapecó, isso talvez você não pense que um pode atrapalhar o outro, né? Nesse sentido de talvez se uma candidato só não ia potencializar ele, ou faz parte daí desse projeto de vocês de que um acaba somando no outro? O que a gente percebe no Novo, Bruno, é que a gente tem um trabalho de equipe. Eu não percebo. Claro, Sim. A gente sabe que vai depender de cada personalidade fazer o seu trabalho, né? A extensão do seu trabalho. Mas ele é um trabalho em equipe, e dentro do próprio Novo também, como o Novo tem, a gente trabalha com valores, né? Valores e princípios. O que a gente percebe às vezes numa reunião, no encontro do Novo, é que aquilo que a gente defende aqui em Chapecó, quando a gente participa de uma reunião que está o pessoal de Florianópolis, de outras cidades, o assunto é o mesmo, os valores são os mesmos. Então isso que eu acho bacana, sabe? Tanto essas pessoas que estão entrando como candidatos, pré-candidatos, mesmo nós, a gente nunca participou de partido político, mas é muito bacana você ver pessoas engajadas com propósitos focados na mesma linha, sabe? Então, claro, vai ter essa caminhada, mas eu acredito que seja mais em espírito de equipe mesmo. Acaba um ajudando o outro, de certa forma. Exatamente. E é interessante, teve candidatos, até o Ayan é um outro rapaz que seria candidato também, e por questões até econômicas e profissionais nesse momento ele resolveu não se candidatar. Mas é um rapaz de 25 anos, que ele não fazia parte do partido, ele foi descoberto porque ele tinha feito um processo seletivo, né? Ele fez o treinamento, o curso, sem fazer parte do partido. Então eu acho que é uma coisa interessante. Ele foi pagou para fazer um curso para aprender sobre política, entende? E aí a gente acabou chamando. E é uma pessoa que eu digo tem um grande potencial para, de repente, numa próxima eleição, para vereador, numa eleição para deputado, numa próxima, tem um baita potencial, porque é uma pessoa que não teve base nenhuma, assim, para concorrer, mas tem um desejo de fazer diferente, entende? E essa que é uma questão. Acho que o Novo ele é democrático nesse sentido. Não tem que ser amigo do patrão para poder ser candidato e tudo mais. Então acho que é isso. Ele é mais democrático, tanto que mesmo para dentro da candidatura para governo do estado, várias pessoas do Oeste foram sondadas também para serem candidatas um pouco a vice-governador, coisa que às vezes a gente não nota, que é mais amarração. Dentro de outros partidos tem que amarrar um vice de outro para poder trazer, e às vezes acaba vendendo a alma, né? Depois tu vai governar de acordo com algumas amarras que não deixam governar como se gostaria, né?
O centrão, né? Isso, mais ou menos isso. Mas assim, Karine e Marcelo, falando agora na questão estadual, né? A gente tem o Novo tem já o promotor ali, o Odair Tramontim, de Blumenau, né? Já foi candidato a prefeito na última eleição e quase foi pro segundo turno, né? Blumenau é uma cidade que tem segundo turno. Faltou, foi acho, 2%, se eu não me engano, menos né? de 2, um e pouquinho. Para ele ir para o segundo turno e ficou à frente de nomes ali tradicionais da política lá em Blumenau. Ele é o candidato agora, pré-candidato a governador, fez esse processo que vocês citaram, né? Já foi aprovado e tal. Qual a expectativa do Novo de Chapecó em relação à eleição estadual? Até pela questão do fundo eleitoral, provavelmente o Novo não vai ter coligação, né? Vai ser chapa pura. Chapa pura. Para estadual, sim. Inclusive, nesse final de semana foi definido o Ricardo Altoff de Criciúma para ser candidato a vice-governador. Então, a chapa é pura mesmo. Né? Não tem coligação. Normalmente, até vai se falar talvez em Minas Gerais que tem alguma coligação, sim, mas normalmente são coligações dentro dos princípios do partido, né? De uma forma de governar, o Novo que vai dizer como vai ser. De um modo geral, a gente é relativamente novo no Partido Novo. Mas o que se nota é isso, não se abre mão de princípios para ganhar uma eleição. Tanto que a Karine está com a camisa dos princípios do Novo. Um dos principais princípios, uma das principais ideias é a visão de longo prazo. Não se faz, até uma das frases que tem, é que não se faz, não se age pensando na próxima eleição e sim na próxima geração. Então a gente nota isso, não vale a pena abrir mão de alguns princípios que são caros ao partido por conta de uma eleição. Então acho que isso é uma coisa que é bem interessante, né? E uma coisa interessante para citar também, agora faz uns 20 dias mais ou menos, né, que inclusive o Novo foi um dos únicos partidos que abriu mão desse fundão eleitoral, o único, e devolveu quase 90 milhões aos cofres públicos, né, por não aceitar esse dinheiro para campanhas eleitorais. Então, é muito dinheiro, né? E o que a gente percebe mesmo, uma fala do Odair Tramontim, que esteve aqui, que a gente tivemos um encontro com ele, é essa questão. É difícil, mas é possível, porque já se elegeu o Zema, em Minas Gerais, né? Já tivemos, pega que nem o Bruno Souza, o Gilson Marques, são figuras que trabalharam com pouco dinheiro. Né? Então, o Novo, volta e meia a gente tem assim, por exemplo, a pizza do Novo, daqui a pouco a gente vai ter uma hamburgada do Novo, na feijoada também. Então, as pessoas que entendem os valores do Novo, eles ajudam, eles participam, se filiam, ajudam e de uma forma também que a pessoa, porque o fundão eleitoral, ele é um dinheiro que ele vai para partidos que muitas pessoas não concordam. E o dinheiro é tirado de você e vai para partidos que você não concorda, nem com o que estão fazendo, nem com os princípios. E o Novo, então, além de você ajudar com a filiação, o Novo aceita, por exemplo, doação. A pessoa quer doar para um desses pré-candidatos, por exemplo, para ajudar, ótimo, né? Então, eu vou escolher o pré-candidato que eu quero ajudar. É opcional, não é obrigatório. Exatamente, no valor que quer também, né? Dessa forma. Mas quanto à eleição estadual, a gente tem 5, 6 nomes postos, né, o atual governador, outros partidos ali, oposição e tal, tem uma coligação de centro-esquerda e tem o Novo, né? Como a gente citou, o Odair Tramontim, que já tem uma trajetória na vida quanto promotor. Mas a expectativa de vocês em relação à eleição dele, como que tá? O que acontece? O cenário não está totalmente definido, né? O que eu vejo é que se daqui a pouco pulverizar demais, isso possa ser interessante, na verdade, né? Você pode criar alguma situação de entrar um outsider, né? Como se fala. Então talvez seja interessante. Eu vejo ele muito bem preparado. Tomara que tenha debate, né? O que a gente vê, a gente tem que debater ideias e propostas. Sim. O que a gente nota normalmente nas campanhas que quem está na frente das pesquisas foge do debate porque ele vai ser mais vidraça do que... Então eu vejo que ele tem condição de crescer muito no momento que aparecer. E vai ser talvez a forma, né? A gente vai fazer o nosso trabalho formiguinha
com os nossos amigos, com os conhecidos, com as pessoas do nosso meio, mas a hora que ele aparecer, esse é um tipo de propaganda gratuita, na verdade, né? Vai para um debate, vai para alguma coisa e ele consegue mostrar o caminho dele. Se for bastante pulverizado, eu acredito que tenha chance. Mas se reconhece que não é uma tarefa fácil por essa questão. Vão ter uniões de partidos, até um número que você tem, que o valor que a União Brasil vai disponibilizar para o candidato a governador vai ser maior do que a BR-470 recebeu em obras para uma eleição, para 45 dias de eleição, dentro do nosso estado somente. Então é algo que foge da nossa... É difícil de lutar contra isso. Mas eu acredito que daqui a pouco, mostrando uma sementinha disso, possa dar um resultado, entende? E se tiver uma pulverização de candidatos, pode ser daqui a pouquinho você com 15% vai para o segundo turno, Sim. né? E eu digo, no segundo turno, por mais que eu acredito que o que a gente prega, os políticos, de um modo geral, não gostam, mas a grande maioria da população concorda com o que a gente prega. Só eles não sabem, talvez, né? Sim. Ou eles têm que despertar que, dá para fazer desse jeito, né? Até em Joinville, quando o atual prefeito, que é do Novo, né, foi o primeiro prefeito que o partido elegeu, foi para o segundo turno e acabou ganhando de um político tradicional, Sim. que é deputado federal, né, o Darcy de Matos. Então, isso prova que talvez no segundo turno passa a ser viável, né, uma Sim. eleição. São duas situações aí que eu vejo. A primeira, que uma das bandeiras do Odair Tramontim, até um comentário que ele fez para nós aqui, é essa questão das estradas ao acesso aqui do Oeste, né? Inclusive ele é aqui próximo ali a São Lourenço, então, e ele tá vindo fazer a campanha para cá de carro, uma coisa que ele comentou, ele tá rodando o estado. Então a importância, porque nós estamos aqui numa região com uma pujança muito Sim. grande, né? É uma região muito produtiva, enquanto nós temos estradas sucateadas. Então, isso é uma bandeira muito forte que ele está trazendo, né? Eu acredito que conte muito ponto para ele isso também. E a questão do Adriano Silva mesmo em Joinville, porque ele começou, o Adriano Silva, quando ele se lançou pré-candidato, ele começou com 1 e poucos % e começou a virar, né? Sim. E foi trabalhando, passou no segundo turno e ganhou. E hoje ele está com 88% teve de uma pesquisa aprovação. com 88% de aprovação. Então é um candidato que tem grande chance de se reeleger. Assim como a pesquisa que saiu no final de semana de Minas Gerais, o Zema está com 48%, que tudo correr bem, se seguir conforme está a pesquisa agora, ganha no primeiro turno já. Então é um aval importante, né? É até interessante a leitura de Minas Gerais, que em Minas Gerais, na pesquisa, o Lula está na frente. E o Zema está na frente também. Então, Sim. quer dizer, em princípio, são dois opostos. Mas a população vai votar, vou votar aqui porque está dando certo, na verdade, né? Então isso é uma coisa interessante, né? A população não vota geralmente em partido, vota em pessoas, né? Ou para manter ou para mudar. Se tiver uma percepção que está dando Sim. certo, né? Ela Minha vota vida melhorou. E essa é uma das coisas, a questão do propósito do partido é interessante, que o nosso presidente estadual sempre fala. O propósito do partido é melhorar a vida das pessoas no prazo mais curto possível. Então a ideia é essa, é desburocratização, é diminuição de impostos, né? Então são coisas que vão fazer bem. E isso faz parte de uma cartilha liberal, que na verdade o Brasil não é acostumado com isso. O Brasil é um partido mais social-democrata, até com algum viés mais de esquerda, talvez, de muito que foi eleito nos últimos anos. Então se acostuma, daqui a pouco, beleza, o governo é bom porque está me dando a bolsa. E assim como agora teve um aumento de valores de Auxílio Brasil, que vai virar conta para pagar. Essa conta vai ser cara e vai ser conta para pagar, tá? Mas é bonzinho que está me dando. Vai ser tirado muito mais depois, com o aumento da inflação, com uma perda de competitividade. Então essas coisas, o Partido Novo prega que se diminua impostos para as pessoas poderem empreender, poderem gastar o dinheiro delas efetivamente no que vai comprar, não pagando imposto, né? Então a gente acha que ganha coisas de graça, mas essas coisas de graça que a gente ganha são caras, né? E a gente que paga também. E a gente que paga, né? Sai do nosso também. Só para finalizar, então, Marcelo e Karine, tem na Nacional, a que pesa uma polarização que deve ocorrer, né? As pesquisas apontam. O Novo tem um candidato, né? O Luiz Felipe Dávila,
Como é que vocês enxergam essa questão nacional, né? Na outra eleição até foi uma surpresa o Novo, mas agora os números ali apontam 1%, se não me engano, né, na última pesquisa para o candidato Dávila. A questão federal é difícil. Eu acho que qualquer candidato, né, mesmo poderia ter outros bons candidatos, mas vai tudo para o mesmo ralo, como se nenhum mais presta, né? Só presta ou o candidato A ou o candidato B. Então eu acredito que seja difícil, mas eu vejo como interessante para mostrar as ideias, sabe? Mostrar as ideias, talvez isso ajude a eleger candidatos a governador que vão ter pelos estados, a eleger uma bancada maior. Hoje a gente tem 8 deputados federais, a meta é dobrar pelo menos para 16, pelo menos dobrar para 16. A gente tem o Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul, que é um fenômeno de voto e vai se candidatar novamente. Talvez consiga levar alguém junto com ele, ou ter mais pessoas que se elegem. Então, talvez a ideia do federal seja mais mostrar o que o partido pensa. E talvez ajudar a eleger os outros, né? E aí puxa para eleições de deputado e até governador, né? Isso, então essa é uma ideia, né? Até time que não joga não tem torcida. É mais ou menos assim. Por aí também, isso, né? aí. E aí a gente tem os nossos candidatos a deputado da cidade, né? Que a Karine pode apresentar melhor que eu, né? Isso. Então aqui eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né, Bruno? Então nós temos a deputada estadual, a Jussara Isabel Tomeleiro, né? Vou falar um pouquinho do perfil dela. Ela é educadora, empresária, líder do movimento Mulheres em Ação Oeste, cofundadora do Instituto Liberal Empreendedor, psicóloga pela PUC Paraná, pós-graduada em filosofia, aluna de Empretec, já do Sebrae, e tem MBA em gestão empresarial pela FGV. Tá? Então, outro deputado estadual, então, é o Lindomar Frois. Ele é formado em administração, tem MBA em clientes e mercado, já trabalhou 15 anos na área industrial e é profissional liberal. E o Mark Carvalho, que é deputado federal, pré-candidato a deputado federal. Ele é educador, empresário, líder do movimento Humaniza a Cidade, criador e apresentador do programa Papo Livre, autor do projeto Parque Aldeia Condá, cofundador do Instituto Liberal Empreendedor, professor, arquiteto e urbanista, MBA em gestão pública e defensor do homeschooling e também estudante de logosofia. Então é um pessoal aí que já vem com uma bagagem, né, de trabalho, inclusive na área de educação. Legal, então. Queria agradecer, então, Marcelo e Karine pela entrevista aqui, pela presença no Portal DI Regional. Muito obrigado e esperamos que, quando for preciso, nos convide que voltamos aqui. Com certeza. Para divulgar as ideias. Muito obrigada, então, por esse espaço. Obrigado. Obrigado também a todos. Até o próximo Talk in DI.